Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Pod Practice Health. Que coisa boa que nós estamos vivendo, né, gente? A gente conhecendo ainda mais sobre saúde, várias temáticas que a gente sempre quer saber um pouco mais, até porque conhecimento é fundamental. Lembra que a gente já combinou sobre isso? E lá na Practice, que é esse cowork médico, infanto-materno também, que nós temos uma parte muito legal, aproveitando para mandar um abração para a doutora Débora também, que faz esse trabalho muito legal. Vocês precisam conhecer a Practice, viu, gente? É um lugar lindo e lúdico, com uma qualidade para vocês também. E aí, o que é mais legal, nós já fizemos, inclusive, uma live sobre isso, e aí foi muito bacana ter a presença dessa profissional. Eu já vou contar por quê, tá? Porque além de ser uma profissional incrível, uma mãezona, gente. Receba a doutora Carla Bernardes. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Carla, a gente já esteve junto com uma live para falar dessa temática que chamou muita atenção. E doutora, tinha uma participação especial de um pequeno. Tinha, meu filho. Como que é o nome dele mesmo? Guilherme. Guilherme atuou fantasticamente. Foi o ponto alto. Guilherme tá com quanto tempo? Tá com 2 e 10. É assim, né? E você também vivendo essa vida doida de mãe. Pois é. Mãe, profissional, né? A gente sabe quanto é, né? Não é fácil, não. Não é fácil. É um aprendizado diário mesmo pra gente. Acho que eu aprendi muito mais agora com ele. Eu falo, né? Que ser mãe ser pediatra não me tornou a melhor mãe, mas ser mãe me tornou uma pediatra melhor. Então... Olha, não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida, que a gente pode opinar, mas depois que a gente é com propriedade, né? Eita, que a gente vive uma vida assim. Mas olha, vamos lá. Doutora Carla Bernardes, ela eu vou passar um pouquinho da formação, médica formada pela Unicamp, com residência médica em pediatria pela HICF e nefrologia pediátrica pela Unifesp. Possui título de especialista em nefrologia pediátrica pela SBN. Então, nós temos uma formação aqui. Nossa temática, enurese noturna. Uma forma linda de dizer, aquele xixizinho, né? Da madrugada. Quando pode, quando não pode. Isso, jeito chique de dizer xixi na cama. Xixi na cama. E acontece, né, gente? Mas o que nós precisamos saber? Diagnosticar, não propriamente como um profissional, mas a gente saber como que a gente pode entender, como a gente pode conversar, como a gente pode saber se é normal, se não é. E é nesse processo. A primeira pergunta para você, doutora Carla. Até quando o xixi na cama pode ser considerado normal? Então, o xixi na cama, né, que é enurese noturna, ele é considerado normal até os 5 anos de idade. Então, no processo de desfraude, as mães ficam muito ansiosas porque, não estou conseguindo o desfraude noturno. Mas ele pode se completar até os 5 anos de idade. Então, o diurno vai primeiro e até os 5 anos a gente completa o desfraude noturno. Perfeito. Então, nós já temos uma informação aí de 5 anos, né? A gente vai notar nessa questão da criançada para a gente saber. Mas quais são as principais causas que daí pode acontecer essa enurese? A principal causa da enurese, ela é do amadurecimento mesmo neurológico da criança. Então, o que a gente vê na nossa prática clínica também, a maioria das crianças que têm enurese são aquelas crianças que têm um sono pesado. Então, é difícil não consegue acordar à noite. A mãe fala, dorme que nem uma pedra, não consigo acordar de jeito nenhum. E aí não consegue despertar para poder ir até o banheiro fazer xixi. Existem outras causas que aí a gente vai precisar investigar. Existem causas, algumas doenças renais, algumas doenças de trato urinário de uma forma geral, seja a doença do rim, seja a doença de bexiga, que aí a gente investiga, atua no tratamento de uma outra forma, mas a principal causa mesmo é essa questão do amadurecimento e as crianças que têm o sono mais pesado. Tem criança que tem o sono pesadão, assim, desse jeito? Tem criança gente, que coisa. O Augusto ainda não passou por isso, então, viu, gente? Porque também, tadinha, nem 2 anos e 1 mês, ele ainda não tá nem no desfraude, né? Aliás, o desfraude, aproveitando, o desfraude tem data também? A gente já tem que ficar de olho? Como que funciona? O desfraude, ele começa mais ou menos aí perto dos 3 anos, mas a gente costuma o desfraude diurno, né? Mais ou menos até nos 3 anos, mas até os 4 a gente fica de olho. Então, se a criança não tem um desfraude diurno até os 4 anos, a gente também precisa ficar de olho e fazer uma investigação para saber a causa disso. Eu falei para você, né, o Augusto. Agora no frio, tadinho, ele não tá nem querendo. No frio é mais difícil. É mais difícil. Eu ia falar isso para você. Eu falei, gente, porque no calor ele tirou toda a roupa do nada, assim, peladinho. Falou, mamãe, xixi. Eu falei, xixi? Como assim? Ele foi na privadinha que a gente tem, né, o sapinho, na paredinha, foi lá e fez xixi. Deu aquela chacoalhadinha, menino, do nada, e falou, mamãe, coloca fralda. Eu falei, não,
meu Deus. Agora no frio, tadinho, ele não quer nada com nada. O frio é mais difícil mesmo. A gente até orienta, quando a gente vai iniciar um tratamento, as orientações para enurese noturna, que a gente tente não fazer isso no frio. Ai, que bom. Porque no frio é mais difícil mesmo. Idealmente, que a gente faça naquele período mais quente. Sim. Mas às vezes não dá. Não dá. Então, o desfraude também. Às vezes a gente vê as crianças, mas estava indo bem, veio frio, voltou a fralda cheia. Normal. Tudo bem, é normal. Acontece Ai, mesmo. que bom. Eu tava observando isso e falei, gente, eu não voltei a colocar essa criança pra fazer xixi, meu Deus. Mas daí eu notei, e agora, bonitinho, que ele aprendeu que o frio e calor. Então eu vou lá com a minha mão gelada trocar a fralda dele, ele, mamãe, tá gelado, gelado. Ele nunca tinha falado isso. Eu falei, tadinho, né, gente? Olha o frio chegando e agora ele aprendeu a dizer frio e calor. Que dó, meu Deus do céu. Mas assim, aí você me falou das principais causas, que é importante, mas isso é uma fase, né? É sempre bom dizer isso para as mamães. É uma fase? Ou precisamos entrar com tratamento? Qual é a parte que eu falo assim, doutora Carla, preciso de você? Ou você vai virar, né, óbvio, vai falar, gente, precisamos tratar. É medicamento? O que acontece nisso? Não deixa de ser uma fase, Tá. porque como é uma questão de amadurecimento, uma hora vai passar, a criança vai parar de fazer xixi na cama, mas a gente sabe que incomoda. É uma coisa que as crianças mesmo se incomodam, os pais se incomodam porque muitas vezes, não posso viajar porque vai fazer xixi na cama do hotel. Não pode, agora tem muito dessa festa do pijama, né? Não vai na festa do pijama porque vai fazer xixi na cama. Então, assim, vai passar? Vai. Mas a gente não precisa ficar de braço cruzado esperando. Tem tratamento. A gente consegue tratar, a gente consegue fazer várias intervenções, principalmente se isso está prejudicando a autoestima da criança, se isso está prejudicando a dinâmica familiar, tanto por essas questões de, vou viajar, quero ir na festinha do pijama, a gente consegue tratar sim, mesmo não tendo nenhuma doença. Então, durante a investigação, vimos que tem alguma doença, alguma alteração de trato urinário, de bexiga, a gente vai, foca para tratar essa doença. Mas se a gente viu toda a investigação, tudo normal, e essa questão mesmo do amadurecimento, do sono pesado, tem também como tratar. Aí a gente vai tratar essa causa. E como que é feito o tratamento? Existe o tratamento medicamentoso e o tratamento que eu costumo dizer para os pais, comportamental, que são algumas orientações que a gente dá para a família, como diminuir a ingesta hídrica à noite, colocar sempre a criança para fazer xixi antes de dormir. Perfeito. Evitar alguns alimentos que a gente sabe que são irritantes da bexiga. Mais diuréticos também, né? Tem opção. E principalmente à noite. Eu gosto muito, eu dou bastante para as minhas crianças um diário miccional. Eu falo para eles, esse daqui é o diário do seu xixi. Então, ajuda bastante a gente a entender o que está acontecendo e a atuar ali para melhorar esses sintomas. E tem sim o tratamento medicamentoso, mas na minha prática eu costumo sempre deixar o medicamento por último. A gente vê que com essas mudanças comportamentais tem um resultado muito bom. E também tem o alarme da enurese. É um alarme mesmo, que a gente coloca, não é um alarme com um despertador. É um alarme que fica ali na roupa íntima da criança. Isso. Ele tem um sensor de umidade, então a criança começou a fazer xixi, esse alarme vai disparar, não é nenhuma sirene, ele vai... Eu já imagino meu filho, viu. Não é nenhuma sirene, fica um sensor na pele da criança, esse alarme ele vai acordar a criança e a criança vai terminar de fazer o xixi no banheiro. Isso ajuda a condicionar a criança, ajuda a criança a entender quando a bexiga está cheia e quando ela precisa levantar para ir no banheiro. Então, os resultados são ótimos também com esse alarme. Olha quanta coisa legal, nem imaginava. Isso aí a gente nem chegou a falar desse alarme, né? Não chegamos a Nossa, falar. que legal. E você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu até quero como orientação. Eu sei que você não é psicóloga, talvez fosse até no caso de psicólogo, mas o xixi na cama, desde criança, a gente... olha, fez xixi na cama. Meu primo é mijãozinho. Não sei, né? A gente tem várias coisas. Isso impacta na autoestima, como você falou. Como que os pais, eles podem... Porque sobra para os pais, né, gente? O que vai dizer, o que não vai dizer, o irmãozinho, o irmão, a irmã. Para não causar esse desgaste também na criança, que ele está aprendendo, né? Ele está naquele processo ainda. Como que pode, né, ser falado? O que evitar falar, por exemplo, para essa criança? Até mesmo numa consulta contigo. Imagina levando uma criança para você falar, ele está fazendo xixi na cama, tá? O que a gente evita? Então, o que eu sempre falo para eles, faz xixi na cama, não é culpa dos pais, não é culpa da criança. Isso é uma questão do amadurecimento mesmo. Tem criança que demora mais um pouquinho
E a gente sempre no tratamento, eu tento envolver a criança. Então, quando eu dou o diário do xixi para eles, falo, você vai deixar do lado da sua cama e você vai preencher. Se for uma criança muito pequena, fala, papai e mamãe vai te ajudar. Então, a gente tem que envolver a criança também nesse tratamento para ter o sucesso. Tá. Então, o que a gente não pode fazer? Comparar. Né? Criança nunca. Falar, mas olha só, lá, o seu primo, seu amigo, não faz mais xixi na cama. É só você. Porque toda vez eu tenho que colocar o lençol, o colchão no sol para secar. Nossa. Comparar, ficar falando essas questões para a criança, a gente precisa acolher. Sim. Dizer, não brigar. Falar, fiz xixi na cama. Tudo bem, a gente vai trocar a cama, a gente vai trocar o pijama, a gente vai pôr o colchão no sol e vida que segue. Tá. Com o acolhimento é tudo muito mais fácil. O doutora Carla, até tem uma colega que a gente estava falando isso, que ele estava passando por esse processo, falei depois para ela até assistir, que isso é muito sério. Tudo a gente precisa ter um acompanhamento meio que geral, né? Uhum. Então, se você observar que aquilo está muito, por isso que vocês precisam conhecer, precisa conversar, precisa estar com um profissional. Não espera também o negócio ficar chegando naquele limite da criança. Às vezes ela tem um escape de xixi, pode acontecer, né? Pode. Nós estávamos falando esses dias num evento sobre o escape de xixi da mulher, depois da gravidez, tudo mais, e a mulher ela falou, olha, gente, criança pode ter. Sim. Dependendo do trato urinário, dependendo da questão que ele acaba tendo, pode ser. Então, vá conhecer. Não espere ficar no limite, né? Talvez seja isso, para tomar alguma decisão, ou até mesmo para um tratamento medicamentoso que pode virar a tornar outras coisas. Sim, também, né, doutora Carla? Tem os efeitos colaterais também. Tudo impacta. Gente, muito legal a temática. Aqui pode Practice Health trazendo sempre esse contato com vocês, que é fundamental. Doutora Carla, muito obrigada de te encontrar de novo, mas eu gostaria do Guilherme junto. Na próxima eu trago. Por favor, eu vou trazer o Augusto, aí a gente não vai falar nada, mas vai tá bom, entendeu? Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada eu. E continue em Practice. E você já sabe, pode Practice Health sempre para você, trazendo a melhor da informação com bate-papo sobre saúde. Quer coisa boa? É isso aí. Até mais.